eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús Língua Portuguesa. Turma, não esqueçam de seguir as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção das atividades sobre revisão que eu havia deixado na última aula. Gostaria de pedir que, caso você tenha errado alguma questão, não faça a correção primeiro. Primeiro, preste atenção no que eu vou explicar. Por que é aquela questão correta? Assim, vocês vão primeiro entender por que vocês erraram e depois vocês vão poder fazer a correção, ok? Então, não fiquem desesperados para fazer a correção de primeira, não. Primeiro, vamos ver, analisar, olhar o que eu tenho a dizer e depois vocês façam a correção. Eu espero que vocês não tenham errado nada e acredito também que não tenham errado. Mas, caso isso tenha acontecido, primeiro vamos analisar o que erraram, o que você errou. Depois você faz assim a correção, tá bom? Então vamos iniciar. Circule os verbos das frases abaixo. Então nós sabemos que os verbos são palavras que indicam ação, fenômeno da natureza ou estado, e também eu posso dizer que verbos são as palavras as quais eu posso conjugar em todos os tempos verbais, tanto no presente quanto no pretérito, que é a mesma coisa do passado, quanto no futuro, ok? Então, por que eu coloquei essa atividade? Eu gostaria aqui de saber se vocês estão sabendo identificar o verbo na frase, no meu contexto, porque é muito importante no 6º ano já saber identificar o verbo. Mesmo que vocês ainda não saibam conjugá-los em todos os tempos e modos verbais, né? Pelo menos identificá-lo já é um início. Então vamos, letra A, os meninos brincavam com a bola. Então, eu tenho aí o verbo brincavam. Por que brincavam é um verbo? Porque se eu conjugar, eu sei que eu tenho um verbo e brincar é algo que eu faço o quê? Uma ação, eu estou praticando uma ação. Então, ó, eu brinco, tu brincas, tá vendo? Ele brinca. Então, eles brincavam, os meninos brincavam. Então, brincar vai ser o meu verbo na frase. Papai me chamou para passear no parque. Neste caso aqui, eu tenho 2 verbos. Vamos ver quais são. Eu tenho o verbo chamou, que vem de chamar. Olha, chamar, uma ação. Eu chamo, não é verdade? Ele chamou, está na 3ª pessoa, porque papai, ele chamou. É um verbo, tá? Eu posso fazer a conjugação. Eu chamarei, eu chamaria, eu havia chamado. Então, chamar é um verbo. E o outro, passear, também é um verbo de ação. Eu estou praticando uma ação quando eu passeio. Então, passear é meu outro verbo da frase. Eu também posso conjugá-lo. Eu posso falar, eu passeio, não posso? Eu passearei amanhã, por exemplo. Eu passeei ontem, tá vendo? Então, eu posso conjugá-lo. Então, eu tenho o verbo chamar e passear. Entrei e falei com o diretor. Entrei. Entrar é um verbo e é um verbo de ação. Olha, entrei, quando você entra em algum lugar, é um verbo de ação. A mesma coisa falar. Quando eu estou falando, eu estou praticando uma ação e eu posso conjugá-los. E entrei e falei está no tempo passado. Entrei e falei. Então, eu tenho 2 verbos, no caso da letra C. Entrei e falei. D. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Neste caso, eu também tenho 2 verbos, ó, sentir e correu. Sentir está até na 3ª conjugação, terminada em ir. E correu está no passado. Então, tenho 2 verbos também de ação. Eu estou sentindo, estou correndo. Então, letra D, sentir e correr. Letra E, tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Na resposta, eu coloquei 2 vezes o és, porque é a conjugação do verbo ser, um verbo irregular. Eu repeti para vocês verem que tem que repetir, tem que circular os 2, ok? E conheces também aí é um outro verbo que eu tenho nessa frase, tá bom? Letra F. A borboleta tem asas coloridas. Neste caso aqui, eu tenho apenas o meu verbo ter, que é o verbo tem. Colorir é um verbo, só que quando eu falo asas coloridas, coloridas aqui está se referindo a asas, é um adjetivo, ok? Então, coloridas aqui não está como verbo. Bom? A número 2. Indique os tempos verbais nas frases. Letra A. Papai gosta de verdura. Então, o verbo gostar está em que tempo? No presente, tá? Ele gosta.
José ganhou uma bola. Aqui, ó, ganhou no passado, ok? Então, pretérito perfeito. Passado, ele ganhou. Pretérito perfeito. Damião estudará a lição. Futuro do presente, estudará algo ainda que vai acontecer, tá? Marisa acordou cedo. Acordou, pretérito perfeito também. Se fosse imperfeito, seria acordava. Então, acordou, pretérito perfeito. Os meninos jogarão basquete, que é o jogarão, futuro do presente, ainda vão jogar, ok? O garoto vende pipoca, que ó, vende, ele vende, está no presente. Eu venderei meu relógio, ó, futuro, eu venderei. Então, futuro do presente. Eu canto muito bem, eu canto, eu estou falando que é como se eu estivesse fazendo algo que está acontecendo neste momento da minha fala, então, presente. Eu vendi minha bicicleta, vendi, passado, então eu tenho aqui também um pretérito perfeito, eu vendi, ok? Circule os artigos das frases e escreva ao lado se são definidos ou indefinidos. A festa da escola foi ontem. Primeiro, vamos identificar o artigo. No caso aqui, ó, é o A, tá? No início lá, A. Então, a festa. Então, eu tenho um artigo que definido. Por que artigo definido? Ele está definindo a festa. Se eu dissesse uma festa, poderia ser qualquer uma, tá? Comprei uns cadernos na livraria. Aqui, ó, uns é o quê? Indefinido. Por que indefinido? Porque pode ser qualquer caderno. Não aqueles, os cadernos. Eu comprei uns cadernos. O cantor é afinado. Qual que é meu artigo? Aqui, ó, o O. Início de frase. Ah, ele está no início de frase. Não que os artigos têm que vir só no início. Pode vir aqui, ó, depois, tá? Então, o artigo definido está definindo qual cantor é afinado. O cantor, se fosse um cantor, poderia ser qualquer um. O jardim tem umas flores. Aqui, ó, o artigo definido. E umas também, eu posso tanto colocar como aí um numeral, porque eu posso dizer umas, mas também eu posso dizer como um artigo definido, indefinido. Ah, porque uma é artigo indefinido e não definido. Então, aqui eu não coloquei, mas se você tiver colocado, não está errado. Aqui eu esqueci, mas aqui umas também pode ser um artigo indefinido, tá? Só coloca indefinido, porque uma e umas e uns são artigos indefinidos. O a, os, as, artigos definidos, ok? Deu o plural. Então, eu tenho talher, como que fica? Talheres. Giz, gizes. Parece estranho, mas está correto, ok? A mesma coisa aqui, ó, cruz, cruzes. Barril, barris. Animal, animais. Mês, meses. Luz, luzes. A mesma coisa que, ó, terminada em Z, tá? Então, quando termina em Z, eu acrescento S, tá? Gizes, cruzes, luzes. País, países. É terminada em S, mas eu também acrescento S. Funil, funis. Girassol, girassóis. Não esqueçam de acrescentar o acento quando essa palavra vai para o plural, ok? Então, girassol, girassóis. Então, recebe o acento, bom? Consulte um dicionário ou uma gramática e descubra qual é o plural de. Bom, eu coloquei as respostas aqui, tá? Mas vamos analisar. Guarda-roupa, eu tenho um verbo e um substantivo, então eu vou colocar apenas o meu substantivo no plural. Guarda-roupas. Aqui na letra B, o que eu tenho, turma? Duas palavras repetidas. Quando isso acontece, apenas a segunda vai para o plural. Chico, chicos. E na terceira, pé de moleque, eu tenho o que aqui? Uma preposição. Lembra quando eu tenho aquela palavra que tem a preposição lá no meio? O que acontece? Apenas a minha primeira palavra vai para o plural, a segunda não. Então, pé de moleque fica pés de moleque, ok? As respostas eu deixei aqui, tá? Caso vocês tenham errado ou queiram consultar, estão aqui. Na parte cuidadosamente pensada e elaborada, o termo destacado modifica o sentido dos verbos no particípio, indicando. Então, aqui, ó,
cuidadosamente pensada e elaborada. Indica o quê? Lugar, modo ou tempo. Vai indicar o quê? O modo como foi pensado, como foi elaborado alguma coisa. Então, como que esse modo como que foi pensado e elaborado? Cuidadosamente, ok? Então, aqui nós temos um advérbio de modo, ok? Observe as palavras hoje, aqui, rapidamente, bastante, com certeza. Classifiquem-se respectivamente como. Então, essas palavras elas classificam como em relação ao advérbio. Primeiro, hoje eu tenho um advérbio de tempo, não é isso? Hoje. Aqui eu tenho um advérbio de lugar. Rapidamente eu tenho um advérbio de modo. Modo como alguma coisa aconteceu foi rápido, rapidamente. Bastante de intensidade, muito, bastante. E com certeza de afirmação. Então, a resposta vai ser a letra A. Advérbio de tempo, lugar, modo, intensidade e afirmação. Entenderam, turma? Então, hoje eu tenho de tempo, aqui lugar, rapidamente, de modo, reparem que aqui também termina em mente. A maioria das vezes que eu tenho palavras terminadas em mente, eu vou ter advérbios de modo, ok? Bastante, intensidade, assim como muito, menos, pouco. E com certeza, afirmação. Letra A. Circule substantivos primitivos e sublinhe os substantivos derivados. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Livro, sapato, ferro, pão são substantivos primitivos, ou seja, eu não tenho aí nem prefixo nem sufixo nessas palavras. Então, elas são primitivas, tá? Lembram disso? Na classificação dos substantivos? Já ferreiro, padaria, pedreiro, livreiro, pedrada, sapateiro e livraria são substantivos derivados, porque derivam de alguma palavra. Aqui, ó, ferreiro de ferro, padaria de pão, pedreiro de pedra, livreiro de livro, pedrada também de pedra, sapateiro de sapato e livraria de livro, ok? Então, todas essas aqui embaixo são derivados e as de cima são primitivas, bom? Refúgio na Serra do Cipó. O pedreiro do Espinhaço vive em uma área restrita de 490 km² na Serra do Cipó, em Minas Gerais, onde constrói ninhos em túneis abertos nas fendas das rochas. É muito comum vê-lo nos campos rupestres, acima de 1.500 metros de altitude, ciscando em busca de insetos, ou nas pedras, perto de reservatórios ou cursos d'água. Ele gosta muito de água, afirma o ornitólogo Guilherme Freitas, autor principal do artigo. Não é difícil também ouvir o canto e o grito desse pássaro quando ele está empoleirado em arbustos ou quando em voo. Olha, então pedreiro do Espinhaço é um tipo de quê? De pássaro, ok? O texto acima contém 3 substantivos próprios, identifique-os. Então eu tenho Serra do Cipó, eu tenho Minas Gerais e Guilherme Freitas. Ó, Serra do Cipó um lugar, né? Minas Gerais o estado e Guilherme Freitas o nome de uma pessoa. Classifica o substantivo pedreiro do Espinhaço assinalando a seguir. Então eu disse a vocês que uma mesma palavra pode ter várias classificações de substantivo, ok? Uma palavra só, às vezes, é uma classificação apenas, mas algumas vezes pode ter mais de uma, tá? Então, eu tenho a palavra pedreiro do Espinhaço aqui, ó, composto primeiro, por quê? Porque eu tenho mais de uma palavra que eu tenho o quê? A ligação com hífen. Comum, porque é um pássaro, eu poderia colocar até aqui simples também. Na correção da onde eu tirei, não tem como simples, mas é um tipo de pássaro e se ele não estiver em extinção, pode ser considerado simples também. Então, se você colocou, não precisa apagar, tá? Eu também considero. Comum, tudo que é simples também é comum. E concreto, não é verdade? Nós podemos pegá-lo e podemos fazer o desenho dele. Então, ele só não pode ser próprio,
porque não vem aqui com letra maiúscula, não é denominado como único, né? Existem vários deles, né? E abstrato também não, porque ele é concreto. Então, o que é concreto não pode ser abstrato, e abstrato depende de algo para acontecer, como sentimento, né? E aqui é um tipo de pássaro, ok? No que se refere ao gênero, o substantivo insetos é epiceno, sobrecomum ou comum de dois gêneros. Nós sabemos que quando se refere a bichos e animais, vão ser o quê? Classificados com epicenos, ok? Não se esqueçam disso. Bom, turma, eu termino por aqui a correção. Espero que vocês tenham entendido e lembrem-se, juntos no caminho certo.